sobre o conflito. O Brasil não pode ter dubiedade, nem dupla palavra, nem dourar a pílula, nem nada. Nós temos que pura e simplesmente condenar a invasão unilateral da Ucrânia pela Rússia, aferrada a um princípio mais importante da nossa política externa, que foi amadurecido ao longo de, eu diria, mais de século. Mais de quase 200 anos, o Brasil vai construindo uma reputação internacional de um país que não tem conflito de fronteira, de um país que não pretende ocupar um metro de ninguém, um país que não tem, enfim, estrutura que lidera naturalmente um continente desnuclearizado. Pusemos na nossa Constituição que nós nos proibimos a nós próprios de desenvolver artefatos nucleares. Então o Brasil tem uma linha de coerência pacifista e que pugna pelo respeito à autodeterminação dos povos, pela solução pacífica dos conflitos e pela não intervenção. Portanto, baseado nos princípios que vem do Barão do Rio Branco, vem grande momento de Santiago Dantas, nós temos que repudiar pura e simplesmente. Agora vamos fazer de conta que não percebemos o grande contexto onde esse conflito está acontecendo? Não. Nós precisamos perceber qual é o grande contexto em que esse conflito está acontecendo. Uma vez declarada a nossa posição de objetiva crítica à invasão da Ucrânia, que é um país autônomo, independente, de forma violenta pelo regime da Rússia, nós podemos e devemos amadurecer a consciência do grande quadro que está acontecendo. E essa, na verdade, é a expansão das potências da Segunda Guerra Mundial para cá, com prevalência grave dos norte-americanos, né, em expandir as forças militares do Atlântico Norte até a vizinhança do território russo, ocupando posições ali com a força do euro, com a força da prepotência financeira dos Estados Unidos, da prevalência tecnológica, levando uma instituição anacrônica, porque a OTAN, a Organização Militar do Atlântico Norte, foi construída para fazer face a uma aliança militar soviética, que era o Pacto de Varsóvia, que havia uma iminência ali. Então eles se encararam ali com a divisão do leste europeu para o Pacto de Varsóvia e o Ocidente judaico-cristão, onde está a nossa civilização brasileira, não é, até a fronteira de Berlim, que foi dividida em duas, não é, por essa cortina de ferro. Com o Pacto de Varsóvia acabando, a União Soviética se dissolvendo, não faz muito sentido estratégico, ou pelo menos do seu ponto de vista defensivo, a expansão da OTAN. E, entretanto, ela faz isso, dando pretexto ou atribuindo razão vamos dizer, ao gesto violento, descabido da Rússia. Portanto, nós precisamos pugnar por uma nova ordem internacional multipolar. Não devemos os brasileiros aceitar qualquer tipo de imposição unilateral de uma única potência. É preciso ver que cada conflito desse está semeando exemplos, bons ou maus, e o Brasil não pode se comportar ao lado dos maus exemplos. Por exemplo, reclamação territorial e de defesa a China tem com Taiwan. É gravíssimo. Reclamação de soberania a China tem com Hong Kong, e é gravíssimo. Duas grandes potências bélicas armadas com artefatos nucleares, Paquistão e Índia, disputam a área chamada Caxemira. Portanto, o Brasil tem que atuar individualmente, regionalmente e nos órgãos multilaterais por uma ordem internacional assentada nesses princípios. Respeito à autodeterminação dos povos, a solução pacífica dos conflitos e por uma ordem assentada no direito e na não violência, em que o sistema modernizado das Nações Unidas sejam prestigiados para que o direito e não a prepotência das armas e da morte prevaleçam sobre os interesses da humanidade. E nos ocupar daquilo que interessa, proteger o meio ambiente, a terra está morrendo, né? Ver como nós vamos inovar as instituições para repartir com as maiorias populares do planeta esse enriquecimento disruptivo das novas tecnologias. O Brasil precisa atuar com grandeza nesses princípios aí. Agora, esse conflito na Ucrânia também está fazendo muitas nações repensarem, né, o papel das suas forças armadas. A gente está vendo, por exemplo, a Alemanha, né, reinvestindo em defesa. O Brasil, nesse contexto, né, o senhor pensando já como candidato, até mesmo caso o senhor seja eleito, né, como é que o senhor vê o Brasil nesse pensamento agora, que parece estar sendo suscitado, de mais investimentos em defesa? O Brasil precisa investir mais em defesa? Como é que o senhor vê isso?
Eu advogo, me permita mostrar aqui, um projeto nacional de desenvolvimento para o Brasil. Isso tem começo, meio e fim, tem um diagnóstico, tem um plano, tem metas, tem objetivos, tem quantificação, orçamento, diz de onde é que vem o dinheiro, previne os conflitos políticos para construir isso. E nesse projeto, eu advogo que nós precisamos ter duas pernas para que ele possa existir. E nem sempre são muito popularmente percebidas essas duas pernas que são agudamente necessárias, e a qualidade dos seus questionamentos me permite ponderar isso. Primeiro, a necessidade de uma política externa que nós já visitamos, né, na pergunta anterior. Segundo, a necessidade de termos uma estrutura de defesa para fins de dissuasão. Nenhum país afirma seus interesses no mundo na defesa e no ataque, estou falando de ponto de vista econômico, de cultura, de ciência e tecnologia, de projeção dos nossos interesses no mundo, se não tiver capacidade de dizer não. E isso é feito não por qualquer vocação bélica, mas pela capacidade dissuasória de ter uma ferramenta de defesa, que não é mais aquilo que foi na Guerra Fria, não é uma força terrestre gigantesca, não é, porque não é provável nem sequer que o Putin queira fazer uma guerra de ocupação na Ucrânia. Ele quer decapitar o regime. Não é? Na medida em que ele chega em Kiev, você vai ver, vai ser suspenso tudo, e eles vão negociar em troca daquilo que o Putin considera necessário, e ele vai se retirar. Ele quer um estatuto que proteja as populações meio russas na fronteira imediata, ali na região do Donbass. Ele quer que a Bielorrússia seja respeitada, ele quer provavelmente que a Suécia e a Finlândia renovem o compromisso de não entrar na OTAN, e que a Ucrânia seja uma região desmilitarizada. Se ele vai conseguir ou não, ele resolveu perder a calma, e isso tem que ser censurado, e resolveu impor isso pela força das armas, a preço cruel para a humanidade. Mas isso sinaliza para nós, é uma tragédia. Veja o seu ponto de vista econômico. Nesse momento, o petróleo, hoje de manhã, bateu em $120. E aí parece que nós estamos acontecendo uma guerra lá, não sei aonde, que a gente pode assistir pela televisão. Não. A Petrobras do Brasil está administrando uma política de paridade de preço internacional e vai explodir o preço do diesel, do gás de cozinha, do querosene de aviação e do óleo diesel e da gasolina, volto a dizer, não é? Em função de uma política nacional equivocada que tem a ver com a consequência lá de fora. Eu, lamentavelmente, tenho previsto isso muitas vezes, e vem a tragédia para mostrar, lamentavelmente, quanta razão quem para estudar e refletir sobre o Brasil, quem consulta a inteligência acadêmica universitária brasileira, aí em Campinas estão muitos dos meus consultores, né, em todas as áreas, tanto na Unicamp, quanto na USP, quanto na PUC, enfim, são muitas pessoas que me ajudam, que eu tenho recrutado para pensar essas coisas todas. E, de outro lado, o sistema de defesa tem que ser tecnológico. Se você perceber hoje, a ideia de soldados pelo chão é a grande fragilidade da Rússia. Né? Jovens de 19 anos, conscritos, mal treinados, servindo de bucha de canhão por uma guerra de políticos. Isso não tem muito mais cabimento. Você tem que avançar para uma questão de tecnologia para fins de dissuasão e defesa. E isso também está pensado como um elemento de ativação da nossa economia. O complexo industrial da saúde está jogando fora do Brasil algo ao redor de 200 bilhões de reais por ano, de coisas que a gente podia perfeitamente estar praticando a produção aqui, gerando emprego aqui e economizando as nossas divisas. E assim é o complexo industrial da defesa também, que é uma oportunidade de muitas coisas que o Brasil pode desenvolver aqui dentro, de um lado com efeito importante na nossa autonomia tecnológica de defesa e de outro gerando emprego e renda para o nosso povo.